Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o pênalti Mandrake, que tirou o PSG da beira da eliminação na fase de grupos da Champions. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E claro, se você quiser, puder, vire membro do canal do SR, escolhendo um dos 3 planos de membro, aqui embaixo, clicando no Seja Membro ou aqui em cima. E se você quiser uma mentoria exclusiva sobre jornalismo esportivo comigo, individual, tem também o link que está aqui na descrição do vídeo. Você pega informações lá com a nossa equipe, beleza? Essa mentoria já está rolando, inclusive já tem gente fazendo. Estou gravando esse vídeo depois do empate entre PSG e Newcastle, 1-1, jogo no Parque dos Príncipes, e num empate que mudou completamente o cenário do grupo, né? Até os 50 do segundo tempo, com a vitória parcial do Newcastle, o PSG ficava numa situação complicadíssima para se classificar para as oitavas de final da Champions. E depois do pênalti marcado pelo polonês Marciniak com chamada do VAR, o PSG ficou numa situação muito melhor, né? Muito mais tranquila, apesar de não ser matemática, não ser automática, tá? O PSG ainda corre risco de ser eliminado da fase de grupo da Champions, mas o pênalti marcado tornou a missão do PSG muito menos complicada, o PSG estava à beira do abismo. E por que a gente está falando isso? Porque o pênalti não aconteceu, né? O pênalti marcado na jogada que envolveu o lateral do Newcastle, o inglês com origem portuguesa, o Tino Livramento, realmente não aconteceu, né? Eu não posso botar as imagens aqui, porque eu não tenho direito das imagens da UEFA, mas quem viu, e pode ir lá na página da TNT Sports ver o MM, que eu vou deixar também aqui no link que está na descrição, viu que não foi pênalti, né? É uma jogada que o jogador do PSG entra pela direita, dá um tapa para dentro, e o Livramento está na corrida ali, a bola bate na barriga dele e vai no braço, e aí fica aquela reclamação. O PSG reclamou de uns 2 ou 3 pênaltis antes, que não foram nada, e nessa o polonês Tomasz Kwiatkowski, que era o cara que estava no VAR, que era o oficial do VAR, nessa ele acabou chamando o árbitro e orientando a marcação do pênalti, e o Marciniak, que é provavelmente hoje o melhor árbitro do mundo, embarcou nessa. E aí, assim, por que a gente diz que o pênalti é Mandrake? Eu estava ao vivo nessa transmissão, na transmissão do jogo lá na HBO Max, e na hora eu falei, olha, tem algumas recomendações que não tornam automático a não marcação do pênalti quando a bola desvia primeiro no corpo do jogador que toca com a mão na bola. Ou seja, na orientação da FIFA, ela manda que faça-se a análise para que veja se foi pênalti ou não. E aí, nesse caso, leva-se em conta, por exemplo, se o braço estiver muito aberto, se o braço estiver numa posição antinatural, e mesmo assim marcar o pênalti se houver desvio antes. Mas não foi o caso do Livramento. O Livramento estava correndo e ele estava num movimento assim, e a bola bate aqui, ela desvia na barriga, na barriga e vai aqui nesse braço aqui. Não era um braço que estava assim, não era um braço que estava assim e pegou lá na mão, não. Era um braço que estava no movimento natural. Na hora, na transmissão, eu até falo, algumas orientações mandam marcar pênalti mesmo com desvio no corpo. Mas eu não gostei dessa marcação. Eu não gostei dessa marcação. Achei uma marcação fraca para pênalti nesse contexto. E depois, olhando com mais calma, né? Ali eu estava na correria do jogo, o Mbappé já tinha pego a bola para bater. E aí eu até falei que tem, e é verdade, a FIFA manda
a IFAB, né, que é quem regula as regras do jogo, manda que lances com desvio sejam analisados para entender todos os movimentos, para entender todas as situações. E aí o Marciniak não teve personalidade, foi ao monitor e achou e deu o pênalti, o Mbappé foi e bateu. Tanto foi um erro, tanto foi uma decisão equivocada, que na rodada desta quarta-feira da Champions, o polonês, o Tomasz Kwiatkowski, é difícil o nome do cara, ele estava escalado para o jogo Real Sociedad contra a Red Bull Salzburg. Ele ia ser o VAR desse jogo. E a UEFA, na manhã de quarta-feira, na manhã lá na Europa, ela determinou que esse polonês, o VAR polonês, que fez a chamada, saia do jogo. Ele está fora do jogo. Então, ou seja, ele recebeu uma punição por uma chamada errada do VAR. E tem que haver punição também para o Marciniak, porque é dever do árbitro de campo, mesmo que ele vá ao monitor, ele volte para o campo com a marcação correta. O Marciniak, ainda mais sendo um dos melhores árbitros do mundo, ele poderia e deveria ter voltado com a decisão de campo dele, que era não pênalti. Ele não sei qual foi o áudio, qual foi o convencimento do Kwiatkowski para convencer o Marciniak a marcar o pênalti, mas a UEFA, nesse momento, já disse que uma marcação do VAR foi equivocada e o pênalti não deveria acontecer. O Mbappé foi lá, bateu, soltou uma pancada ali a meia altura, fez o gol, empatou o jogo e mudou completamente o cenário do grupo. Por quê? Porque agora o cenário do grupo é esse que está aqui, ó. Borussia Dortmund, surpresa, para mim uma grande surpresa nesse grupo, né? Eu achava que tinha chance, mas via como o menos favorito. Ele está na ponta do grupo com 10 pontos. O PSG tem 7, Newcastle e Milan tem 5. A sequência do grupo, a última rodada, traz os jogos Dortmund recebendo o PSG e o Newcastle recebendo o Milan, perfeito? E aí, olha como mudou completamente esse pênalti pessimamente marcado. Com o cenário atual, com esse pênalti e com 1-1 no Parque dos Príncipes, o PSG precisa apenas de uma vitória simples, 1-0, qualquer vitória, o PSG está classificado, e não só classificado, está classificado como primeiro lugar. Aí, o que Newcastle e Milan façam lá na Inglaterra não interfere em nada. Se o PSG empatar, Dortmund e PSG termina empatado. O PSG tem 2 chances para se classificar. Se Newcastle e Milan terminar empatado, e 2, se o Milan vencer o jogo. Se o Milan vencer o Newcastle, o PSG avança como o segundo do grupo, com um empate, porque ele leva vantagem sobre o Milan no confronto direto. Foi 3-0 no Parque dos Príncipes, foi 3-1 em Milão. Então, o PSG empatando, ele tem 2 chances de se classificar. Se der empate em Newcastle e Milan, e se o Milan vencer o Newcastle. E o PSG ainda pode se classificar até perdendo. Se o PSG perder para o Dortmund, ele fica com 7 pontos e ele ainda se classifica caso Newcastle e Milan termine empatado. E aí, nesse caso, Newcastle e Milan iriam a 6, o PSG, se perder para o Dortmund, continua com 7. Então vocês vejam que esse pênalti pessimamente marcado, ele mudou completamente o cenário da classificação. E é um erro grosseiro, é um erro latente. E esse tipo de marcação, ele contraria o que está definido ali de movimento natural e braço não ampliando demais a área. E aí foi um pênalti que acabou modificando o cenário da última rodada. Pode ser que não faça diferença, pode ser que o PSG perca e o Newcastle ganhe. Ou pode ser que o PSG empate com o Dortmund e o Newcastle ganhe. Ok. E aí o Newcastle consiga passar. Mas
ele já modificou completamente, porque modifica o cenário do jogo da volta, o Newcastle deixa de ter a chance de ser primeiro colocado do grupo, quer dizer, ter a chance de primeiro colocado do grupo ele já não teria, né, porque ele perdeu as duas para o Dortmund, mas beleza. Mas o Newcastle deixa de jogar por uma vitória simples e passa a ter que jogar por uma vitória e uma não vitória do PSG. Foi assim, uma decisão muito ruim, uma decisão de uma arbitragem que me pareceu muito condicionada à pressão do PSG. Antes desse pênalti que foi marcado aos 50 do segundo tempo, o PSG já tinha reclamado de dois ou três outros lances de pênalti, e em um deles, o Marciniak parou o jogo, mesmo sem o VAR indicar que ia chamar para revisão, que é contra o protocolo. O árbitro, ele só para o jogo numa zona neutra, né? Ou seja, a bola não saiu, continuou jogando. Ele só para o jogo quando o VAR diz, pode parar o jogo numa zona neutra, no meio campo e tudo, pode parar o jogo que eu vou te chamar para revisão. Não foi o caso. O Marciniak, em um momento, ele parou o jogo para esperar o VAR ver se ia chamar ou não. Então, assim, me pareceu uma arbitragem muito condicionada à pressão do PSG e fez bobagem. Essa é a realidade. Muito feio, muito ruim para a UEFA, que já admitiu que foi um erro de arbitragem, um erro gravíssimo. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Só falar do jogo assim, o jogo tem, rapidinho, o PSG fez ótimos primeiros 20 minutos, aí depois fez um período dos 25 até os 15 do segundo tempo, 25 do primeiro até os 15 do segundo, fez um jogo em que nada funcionou do PSG, e o bloqueio do time do Newcastle funcionou muito bem, ou seja, o PSG praticamente não teve chance de gol. No começo do jogo, o PSG teve duas chances claras, uma delas de letra com o Mbappé, e nesse miolo do jogo, o PSG não fez nada. Tem culpa do Luiz Henrique nisso, porque ele de novo deixou o Vitinha no banco. A partir dos 15 do segundo tempo, quando o Luiz Henrique muda o esquema para 3-5-2, bota o Vitinha em campo, tira o Mbappé da esquerda e bota ele um pouco mais centralizado, junto com o Canguilhy por dentro. Abriu o Barcola na esquerda, manteve o Dembélé como um atacante pela direita e liberou o Hakimi, com o Vitinha articulando, o PSG mandou no jogo. E teve volume até para virar o jogo. Só o Barcola perdeu duas chances claríssimas, o Mbappé perdeu mais uma. Então, assim, de novo o Luiz Henrique barrando, deixando o Vitinha no banco, prejudicou o time. Depois o time melhorou, teve até volume para empatar, mas a realidade é que empatou num pênalti mandrake. É isso, queria te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e claro, se você puder e quiser, vire membro do canal do SR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, e aí você vira membro, tem acesso a mais conteúdo, tudo aquilo que você já conhece aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!